Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso estudo de grupos. Meu nome é Felipe Araújo, sou um dos pastores aqui na Igreja da Cidade. É um prazer, nos próximos minutos aqui, poder compartilhar desse conteúdo tão especial do coração de Deus com todos vocês. Nós estamos no estudo 7 e o tema de hoje é Juntos contra o Preconceito e o Racismo. Um assunto atual, mas que também é histórico. A Bíblia vai nos dizer em Mateus 5:6 o seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, como eu disse, historicamente perseguições e exclusões sempre aconteceram motivadas por algum tipo de preconceito. Nós temos que ter essa consciência. E essa intolerância acaba privando as pessoas de oportunidades, né, com base simplesmente na sua origem, na cor da sua pele, na sua aparência física, na sua etnia, na textura do seu cabelo e assim por diante. E isso não é o que Jesus espera do povo dele, não é o que Deus criou para a humanidade e para os seus filhos. E então o coração de quem acredita que isso é normal, é natural e que tudo bem, é um coração que está em pecado. Nós damos o nome desse pecado em específico a racismo, mas ele não deixa de ser um pecado. Então nós precisamos entender que essa realidade precisa ser enfrentada e nós, como pessoas redimidas e salvas por Jesus Cristo, agora com o coração transformado, uma nova mente, precisamos nos opor e nos posicionar conforme os céus, conforme o coração de Deus espera que seja. Então somos aqueles que promovem uma ponte entre o céu e a terra. Lógico que nós temos todas as possibilidades de fazer isso de uma forma decente, prudente, com sabedoria e discernimento. Então o povo de Deus vai sim promover a redenção. E lembrando que isso implica em não considerarmos povo de Deus, seja de que raça for, etnia for, de qual vínculo político seja e assim por diante. O que nos une, o que nos conecta, o que realmente faz a diferença nesse processo de se posicionar contra o racismo, esse pecado do racismo, é o amor. O amor, ele é o maior agente de inclusão. Então, diante dessa realidade explicada até aqui, diante desse preconceito, diante desse racismo, dessa xenofobia, como que um cristão deve agir? Como nós devemos nos posicionar? Então, diante do preconceito e do racismo, a primeira coisa importante é batalhar incansavelmente contra um sistema racista e preconceituoso. Olha só o que Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. A palavra mundo aqui é cosmos, né? E quer trazer um de seus significados, um sistema, uma estrutura, uma organização. Então nós não podemos nos adequar ao sistema racista, opressor que o mundo muitas vezes promove, que a sociedade muitas vezes promove. O nosso posicionamento deve ser de acordo com a mentalidade dos céus. O segundo ponto é: abandone toda a expressão de fé que não transforma uma realidade injusta. Isso é muito importante. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 58, versículo 6. O jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e romper com todo o justo. É isso que eu desejo. Então aqui Deus está tratando muito claramente que ele não quer só uma aparência de bondade, ele quer uma vivência de bondade, uma postura de bondade. Então, nesse contexto, o povo de Israel ele estava fazendo jejum por fazer, estava simplesmente sendo uma prática para mostrar uma certa espiritualidade, mas que na verdade era falsa. E na verdade havia uma opressão muito intensa e injustiça social acontecendo, e isso estava prejudicando o povo em diversas formas. Então Deus traz o povo para uma consciência e diz: olha, vocês jejuam, vocês fazem votos, vocês fingem espiritualidade, mas a realidade não é transformada. Então que tipo de sacrifício é esse? Isso não é o que eu quero uma postura, eu quero um comportamento, eu quero uma frutificação, né, para
que a realidade, para que a injustiça, tudo isso seja mudado conforme aquilo que eu planejei e desejei para a humanidade. Indo aqui para o próximo ponto, 3. Sacia sua fome e sede de justiça. Mateus 5,6, lemos esse texto, mas vamos repetir aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Geralmente a fome e a sede, elas estão relacionadas a necessidades básicas, não é verdade? Então, quando Jesus traz esse texto, ele está dizendo isso para a gente. Algumas coisas são básicas na nossa vida. Se você quer, de fato, lutar contra o preconceito, contra o racismo, contra esses monstros da sociedade, né, esses argumentos opressivos, a primeira coisa que você tem que fazer é o básico. É não ser, não promover e não tolerar. Então, suprir a sua necessidade, suprir a sua sede, fome de justiça, está relacionado em começar por você. Né? Aqui, o Sermão do Monte, Jesus Cristo está dizendo que essa fome e essa sede não é algo interno nosso, mas algo que vem dos céus e está em nós. Então, para ser suprida, nós precisamos representar o céu, sermos satisfeitos quando a nossa fome, a nossa sede de promover o Senhor Jesus Cristo, promover o coração dele, forem completamente saciadas, né? Forem aplicadas. 4, transforme a realidade da terra com os valores dos céus. Você também é um agente de transformação a partir daquilo que você sabe e conhece dos céus. Isaías 61:1 vai dizer o seguinte: o Espírito do Soberano, Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. As boas novas nunca foram apenas notícias, elas são ferramentas transformadoras. Quando falamos, quando anunciamos, não só são palavras ao vento, mas são palavras poderosas que mudam realidades, que transformam. Então, toda palavra lançada de um filho de Deus, baseado no poder do Evangelho, ela tem um poder e um impacto para transformar. Quando ministramos, quando oramos, quando pregamos, quando lemos um estudo, quando vamos para as nossas redes sociais, tudo isso são palavras poderosas que podem sim transformar. E Jesus sempre foi movido por esse Espírito que é santo, o Espírito de Deus, é o poder da palavra, mais na forma da aplicação, né, do que simplesmente da questão, o aspecto poder abstrato. O Espírito Santo é poder ativo, é poder do alto por meio das nossas palavras também. Então, se o Espírito de Deus está em você e se o que você está falando é de acordo com a realidade dos céus, a realidade terrena também pode ser mudada. Então, é impossível que uma pessoa ungida pelo Espírito Santo seja indiferente às necessidades dos outros. Então, todas as vezes que você for movido pelo Espírito Santo para dizer algo, para se posicionar por algo, primeira coisa, isso virá diretamente dos céus. Mas, segundamente, também trará uma mudança e transformação na terra. 5, ame as pessoas como Jesus amou. João 13:34. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar também uns aos outros. E em Mateus 22:39 diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, amar é a verdade de Deus em movimento na terra. Então, quando amamos, na verdade, estamos mostrando ao mundo o que Deus realmente pensa. Deus não faz acepção de pessoas, Deus é criativo, inclusive criou todas as pessoas e Ele ama essa diversidade. Quando nos movemos no amor, mostramos para o mundo como de fato Deus as ama, como Jesus as ama. E aqui nós queremos trazer esse destaque que a medida do amor que nós devemos manifestar é a mesma que recebemos de Cristo. Ele nos amou até ponto de morte, morrer voluntariamente por cada um de nós, para a nossa salvação, para a nossa transformação. O que significa que nós também devemos ir a extremos na atitude de amar. Quais são esses extremos, pastor? Se posicionando sempre ao lado da justiça, da verdade, custe o que custar, doa quem doer, porque o amor é esse agente
preservador. O amor ele não abre mão, o amor não se esquece, o amor não trai, o amor não ignora, o amor ele se mantém, ele é perene. Então, ame em todo o tempo e com certeza males como esse, de distinção de cor, racismo, preconceitos, indiferenças, exclusões, eles vão ser erradicados da nossa sociedade, porque ninguém pode impedir o amor. E para concluir, quero ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então nós, como embaixadores de Cristo, nós representamos o reino, representamos o rei, e não somos desse mundo e não podemos viver na dimensão desse mundo. Não podemos encarar esse mundo como algo normal. A nossa normalidade está dentro da perspectiva do céu. E a nossa missão é fazer com que o céu seja impresso na terra. As verdades dos céus prevaleçam sobre as mentiras da terra. Então a nossa missão é dar continuidade a tudo aquilo que Jesus começou, amando, honrando as pessoas, respeitando-as, incluindo-as, fazendo com que elas reconheçam o seu valor, o valor que elas têm para Deus. E nesse processo, nós vamos, com uma palavra, com um posicionamento, agir em unidade para que isso aconteça, dizendo basta, basta. Vamos lembrar dessas 5 atitudes que estão nessas 5 letras dessa única palavra, basta, que é um acróstico. Primeiro, batalhe incansavelmente contra um sistema preconceituoso e racista. Abandone toda expressão de fé que não transforma a realidade em justa. Sacie a sua fome e sede de justiça. Transforme a realidade da terra com os valores do céu. E ame as pessoas como Jesus amou. Basta. Esse é o nosso basta. Essa é a nossa palavra de ordem, porque ela traz princípios e valores. Nós somos sempre pela vida, não importa de quem seja, não importa como a pessoa seja. Nós dizemos basta ao mal para então promovermos o que é o bem. João 10:10 finaliza aqui dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, nosso desejo é que através dessas verdades, desses princípios, desses valores, dessa mentalidade do céu, daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que temos em nosso coração através da revelação e testificação do Espírito Santo, que vivamos essa vida plena e abundante. Aqui para a sua reflexão, quero te perguntar, qual tem sido a sua postura diante das situações de preconceito ou de racismo? É boa a reflexão e é muito válida. Para a sua oração, pergunte ao Espírito Santo se existe alguém que você deva perdoar por ter tido algum comportamento e atitude preconceituosa com você. Ou ainda, pedir perdão por ter tido uma atitude assim com outra pessoa. O perdão também é uma manifestação de amor. Para a sua aplicação, esteja atento aos casos de preconceito e racismo na sociedade em seus meios de convívio e haja intencionalmente como um discípulo de Jesus, contrário a essa atitude e postura para a preservação da humanidade, porque nós sabemos que a humanidade será preservada por meio de tolerância, equilíbrio e principalmente o amor. E para a indicação, indicamos aqui o livro O Racismo, a Cruz e o Cristão, de John Piper, uma leitura excelente que com certeza vai abençoar, vai aprofundar você nesse tema, nesse assunto e vai abençoar seu trabalho, seus ambientes de convívio e todas as pessoas que são suas e estão perto de você. Então esse foi o nosso estudo. Eu quero lembrar, se você ainda não tem um GDC, se você ainda não tem um grupo, não participa de um grupo, você não pode ficar mais de fora. Aqui vai aparecer um link para você acessar, faça lá o seu cadastro, para que a gente entre em contato com você e você possa ser incluído, então, em um grupo para continuar essa jornada, até que Jesus volte, todos juntos, em celebrações, mas também em grupos, em casas, para que a gente cresça e amadureça para a glória de Deus. Deus abençoe muito sua vida, que esse tempo seja especial aí e você consiga refletir em cima e também viver a partir dessa reflexão. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.